E vamos para mais um episódio do Pele Papo e Ponto. Hoje com a Juliana Fidelis. Ela é fisioterapeuta na DESE, ela que cuida de todos os pós-operatórios. É muito importante a gente falar com especialistas em pós-operatórios, porque é muito diferente uma fisioterapia comum, uma drenagem comum, uma massagem comum, de um cuidado de pós-operatório. Então hoje a gente vai falar desse assunto que envolve e muito todas as cirurgias e pode comprometer demais os meus resultados cirúrgicos. Seja bem-vinda, Ju. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, Ju. Sempre um prazer estar com você, Ju. Esse bate-papo vai ser comprido, então vamos começar, porque eu tenho certeza que aqui o assunto é longo. Muito, nossa. Tem muita coisa, né, Ju? Ô, Ju, me conta um pouquinho sobre drenagem. O que faz a drenagem? O que diferencia uma drenagem de uma massagem, de enfim, de um cuidado comum? Sim. Ju, a drenagem do nosso corpo, ela já funciona naturalmente. Nosso corpo drena, né, 24 horas por dia. Nosso sistema linfático já drena essa linfa durante o dia todo. E isso, né, a gente sabe que é fisiológico. E a gente vem com a drenagem linfática manual ajudar esse sistema a funcionar melhor. Então, eu venho empurrando essa linfa até os linfonodos, que são as torneirinhas, né, desse sistema linfático. Eu venho empurrando com uma força suave, uma pressão suave. E essa drenagem, ela funciona como um ajudante ali no processo fisiológico que a gente já tem e que é ativado através de respiração, movimentação muscular, atividade física também ativa, né, o nosso sistema linfático, e ela vem para ajudar, né, esse processo. E quando que você indica começar a drenagem depois de uma cirurgia? Ju, 24 horas após a cirurgia a gente já pode drenar, porque Perfeito. o sistema linfático foi lesionado, ela vai precisar de uma ajuda. Óbvio que não vai desinchar na primeira drenagem, mas ela vai ter os efeitos fisiológicos dessa drenagem. O efeito digestivo, né? A gente mexe muito ali na questão intestinal para ajudar a melhorar a motilidade. Vai ter um efeito analgésico, porque vai ativar nervo vago, o paciente vai ficar relaxada, ela vai ter uma circulação sanguínea melhor, que é impressionantemente, é muito visível quando você após a drenagem, o paciente só falta me abraçar, sabe? Ai, pelo amor de Deus, que maravilha. Ô, Ju, mas essa é uma verdade, assim, eu vou te falar como paciente, né? Você cuidou de mim depois da minha cirurgia. Sim. O quanto arde, o quanto é doloroso, o quanto é pesado aquele inchaço. Sim. E depois da drenagem, você fala, ai, que coisa mais maravilhosa. Sim, sim. E as cirurgias hoje, Ju, elas têm cada vez ficado mais agressivas. Traumas mecânicos, traumas térmicos, a gente precisa intervir antes. E tem outros lugares que não sofreram a cirurgia. E a gente precisa dar um suporte para esses locais. E a paciente está lá, quietinha, parada, não se mexe. Saiu de uma vida caótica para entrar ali e ficar ali, restrita ao leito. Eu acho que isso é o que elas mais sofrem também, né? É a questão Ju. da dependência no pós-operatório. E acho que a físio mostrar o que a paciente pode, o que ela não pode, os movimentos, alongamentos, deixa a paciente um pouco mais livre. Mais livre. Menos dura, menos tensa, né? Isso tudo prejudica, né? E geralmente as pacientes, elas vêm para a cirurgia sem saber o que vai acontecer no pós-operatório. Elas me perguntam tudo e mais um pouco. Tudo que já foi falado e tudo que não foi falado. Então, elas não conseguem absorver. São muitos profissionais. É a nutri, é a cardio, é a nutróloga, é a médica, é o educador físico que tá lá, vai treinar, sabe assim? E a físio chega lá no finalzinho tentando resolver alguma coisa. E é muito legal, porque eu consigo me conectar com a paciente. Eu falo, pera, respira, que é a primeira coisa que eu falo. Respira que vai dar tudo certo. E vou, né, só orientando, né? Não, e é muito engraçado, porque assim, tem um estudo que mostra que as pacientes, elas só absorvem 30% do que a gente fala. Então, todas as etapas, a gente fala muitas coisas repetidas. E mesmo assim, elas se esquecem. Por quê? Enquanto a gente tá falando da medicação, elas estão preocupadas com quem vai cuidar,
o que elas vão fazer para comer, então a cabeça tá a zilhão por hora, fora as coisas de cuidado habitual, né? Tipo, trabalho, não sei o quê. Então elas não conseguem realmente absorver aquilo que a gente fala. Sim. Então é muito importante a gente ficar repetindo em todas as etapas a mesma coisa. Como mulheres que somos, a gente sabe que o pós-operatório de um homem e de uma mulher é muito diferente. O foco é diferente, porque ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do filho, ela tem que ver se a empresa vai precisar dela, ela tem que ver se a casa está em ordem, ela não quer depender de pega uma água para mim. Eu sempre escuto histórias assim, ai, meu marido tá enchendo o meu saco porque eu peço para ir no banheiro toda hora, sabe? Não, e elas ficam muito chateadas, assim. Eu falo que a primeira semana do pós-operatório é a semana do arrependimento, né? Primeiro elas estão super animadas, quero fazer, quero acontecer, não sei o quê. Aí quando acontece, elas acabam se arrependendo muito do processo porque elas não sabem pedir ajuda, nunca pediram ajuda para muitas coisas e agora elas precisam pedir ajuda. É nesse momento que muitas fazem o que não pode, elas se esforçam mais do que elas podem, elas abusam de alguns movimentos exatamente por não saber pedir ajuda e não saber receber essa ajuda. Muitas mulheres param suas vidas para cuidar dos homens. Mas muitos homens não conseguem parar a vida para cuidar da mulher. Porque ele está trabalhando, porque ele tem que trazer o dinheiro para casa, porque tem outros cuidados, sabe? Que agora ele que tem que levar o filho na escola, então tem toda uma dinâmica. Eu tenho muitos maridos que cuidam e cuidam muito bem. Mas acaba sendo uma minoria, assim, porque é isso. Muitos não conseguem parar a rotina. Quando conseguem é porque trabalha home, é um pouco mais livre em relação aos horários. Então, realmente é apertado, né? Acaba que nesse mundo em que a mulher está se desenvolvendo muito, saindo muito para o mercado de trabalho, muitas das responsabilidades financeiras ainda vêm do homem, né? Então, eles acabam tendo que manter esse lar. E por esse motivo, as pacientes acabam abusando muito nessas primeiras semanas de pós-operatório. Eu vejo que as pacientes movimenta o braço antes da hora, faz um esforço um pouco mais intenso, porque é isso, não sabe pedir ajuda. Fazem mesmo. A rede de apoio ela é muito importante, Ju. Geralmente são as mães, né, que abraçam essa causa e eu acho que isso é fantástico, porque são os anjos, né? A gente vê que faz a comidinha, põe na boca, que é uma... Mãe, né? Mãe. Mas é aquilo, né? A gente vai orientando para que essas atividades que ela não pode fazer não aconteçam. Então, eu costumo falar muito sobre os movimentos em bloco ou movimentos mais lentos. Falo, pode fazer. Ju, eu posso levantar desse jeito? Olha, poder você pode, mas depende da forma com que você... Se alguém te chamar, se você levantar dessa forma, de uma forma mais brusca, você pode atrapalhar o resultado da cirurgia, porque você vai tracionar a sua pele. Você vai ter um problema maior, porque a forma com que você faz, você pode fazer com ressalvas. Exato. Sempre dou essa orientação. Não, e a drenagem ela é muito importante até nessa questão do desinchar, né? Falando exatamente dessa movimentação excessiva, o inchaço excessivo permanente, né, por muito tempo pós-cirurgia, fica tensionando essa cicatriz. Então, do mesmo jeito que movimentos bruscos podem abrir ou alargar cicatrizes, e depois de uma cicatriz aberta, ela não cicatriza de uma forma bonitinha, ela acaba cicatrizando de uma forma mais alargada. Então, é o mesmo processo no final das contas. Eu falo que uma cicatriz alargada, ela tem dois motivos, ou excessiva movimentação ou inchaço muito permanente. Então, a paciente que come muito errado, que fica muito tempo inchada, que nunca desincha, né? Tá ali com 3 semanas, ela tá uma pipa ainda de inchada. Você imagina, 3 semanas tensionando essa cicatriz, esse inchaço, né? Movimentando muito essa cicatriz, ela acaba ficando mais alargada. Então, quando que a gente começa uma drenagem? Então, 24 horas depois da cirurgia. E quantas sessões, geralmente, você indica? Então, isso é um assunto bem recorrente, porque as pessoas querem fechar pacote de 10 sessões, porque já vem, né, de uma época em que a gente fazia isso, né? Já vinha uma prescrição de 10 sessões, e tudo isso é muito individual. Depende muito da cirurgia, depende muito da paciente. Às vezes tem paciente magrinha que não tem retenção líquida nenhuma. Eu não tenho nada de edema para cuidar. Eu tenho que cuidar ali da área operada e, às vezes, de uma orientação, movimentação, exercícios
respiratórios, tudo que a gente precisa para que ela se recupere de uma forma correta. Mas eu percebo que essas 10 sessões se tornam um carimbo na mente da pessoa. Eu preciso fazer 10 sessões, porque o meu médico me pediu 10 sessões. E é muito individual. Eu costumo, às vezes, tem paciente que eu reabilito em 5 sessões, Ju. Tem paciente que eu reabilito em 3 sessões. Quando é uma cirurgia mais extensa, mais longa, 10, 15 sessões, se tem uma complicação, uma fibrose, um seroma que não colou a pele. Quando tem uma complicação, aí eu acho que vai um pouquinho além, mas eu não costumo colar na paciente, grudar e ficar muito tempo, porque eu sei que a reabilitação é muito de orientação. Eu dou o peixe ali, não dou o peixe. Eu ensino a pescar. Falo, você tem que se movimentar. O sistema linfático tem que voltar a funcionar. A partir do momento que passou a fase inflamatória e começa a ter ali, né, anastomose, vascularização, eu já sei que ela pode começar a se movimentar um pouquinho mais para melhorar esse edema, melhorar a circulação linfática e depender menos da drenagem. E é um plus. Se ela quer fazer mais drenagens, ok. Ela vem para o serviço, a gente realiza a drenagem, porque tem muita gente que gosta. Não, e assim, eu acho que é importante também, né? Tem os momentos ali, entre 4 a 6 semanas, que são os momentos de atenção maior, principalmente quando a gente fala dessas tecnologias novas, né? Para tratamento de flacidez. Sim, eu intensifico, inclusive, nessas épocas. Elas aumentaram as fibroses, porque ela cola mais essa pele. Fibrose nem sempre é ruim, né? Isso é importante a gente falar. Todo processo de cicatrização tem fibrose. O que a gente tem que, né, cuidar é da fibrose ruim, aquela que é em cordão, marca a pele, deixa assimetrias ou retrações. Então, a paciente precisa se prevenir disso e é através da drenagem, orientação, alongamento. Então, é importante a gente pontuar também que a físio não é só ali a questão manual, mas é isso de orientação, né? Exato. Hoje eu percebo que a fibrose é um tabu, né? Uma coisa assim, um bicho papão. Ai, Ju, eu tô com fibrose, isso aqui é fibrose. Ju, pelo amor de Deus. E eu falo, a fibrose é um processo, o seu corpo, ele passou por um tombo do caminhão, né? Um atropelamento. Então, o seu corpo tá fazendo ali a defesa. Ele não sabe se foi uma facada, ele não sabe se foi uma cirurgia, ele não sabe se foi um tombo de fato, né? Um atropelamento. Então, ele tá ali refazendo, suas células de defesa estão todas ali, só cicatrizando. Então, a cicatrização, ela endurece. E a gente precisa de mobilidade desse tecido. Eu preciso te fazer entender que você pode movimentar, você precisa movimentar essa pele, porque ela precisa estar de acordo com o seu corpo. A pele é o saquinho do seu corpo, ela recobre o seu corpo. Então, você vai precisar de movimento. E a fibrose dói, a fibrose limita. Se você não trata essa fibrose, você vai ter uma limitação no futuro. Imagina uma cicatriz na dobra do cotovelo que você não consegue alongar. É exatamente igual lá dentro. Então, você precisa movimentar, você precisa ter uma vida normal, desde que você siga as orientações. E aí vem, né, os tratamentos que a gente utiliza para melhorar essa fibrose. Terapia manual, mobilização de tecido. Eu alongo essa cicatriz, eu alongo esse tecido, eu trabalho o movimento para organizar essas fibras de colágeno, para deixar a pele ali da forma que a gente precisa. Eu não posso agredir demais. Eu não posso vir com muitos aparelhos, muita coisa, porque eu vou ter um rebote. Hoje a gente tem protocolos combinados que muitas profissionais da saúde costumam fazer. E eu acho bacana. Maioria sem validação, não tem validação, mas tem resultado, né? A gente vejo. Pode falar. Só que a gente precisa ter um cuidado com isso, porque acaba, né, que a gente pode ter um resultado bom e pode não ter um resultado bom. Então, e muita informação sem validação científica. Eu acho que as primeiras semanas é isso, o foco é na malha bem ajustada. Sim, e ao mesmo tempo pressão. É a malha ideal para aquela paciente, né? Não pegar a malha da amiga. Exato. A malha que é menor do que a paciente, que e fica usar pensando. A malha, elas precisam usar. Tá apertado, fala, meu Deus, Ju, me manda mensagem 11 horas da noite. Posso tirar a placa e a cinta? Não. E eu, pelo amor de Deus, nessa fase não. Põe uma espuma, espuma. É isso, assim, porque eu falo que enquanto ela tá retinha, não tem tanto problema, porque acaba que, né, obviamente ela não pode tirar a malha,
Mas ela pode, às vezes, se livrar da tala das costas, porque ela vai ficar retinha ali. Sim. Levantou, se movimentou e esquece, é malha e tala. Malha e Não, a tala. tala não tá feita ali, ela não foi feita para ser um acessório. Ela foi feita para ser usada. E por Sim. que ela deve ser usada? Porque a malha, se ela aperta de uma forma errada, ela pode fazer fibrose, inchaço persistente. Marcas, né, Ju? Marcas. E aí depois a gente tem muita dificuldade para tirar isso. Sim. Só eu sei. Só eu sei, porque tem fibrose, assim, que me desafia, assim, que me tira o sono. E eu falo, meu Deus. Mas é isso. A gente tem que fazer de tudo para evitar com que isso aconteça, né? Eu reoriento 24 horas de cinta por 30 dias. Exato. Ou até a alta da cinta. Exato. Depois 12 horas. Precisa tirar, porque a musculatura vai ficar flácida. É isso. As pacientes, quando eu... assim, ó, elas ficam na minha mente de que, eu não aguento mais essa cinta, eu não aguento mais essa tala, eu não aguento mais a cinta. Aí, quando eu libero, elas falam, doutora, eu não consigo ficar sem a cinta. Porque eu sinto que meu abdômen vai cair, eu não aguento ficar sem a cinta. Então, essa fase do desmame também é muito importante. Sim. Porque é isso, a paciente ficou 30 dias sem usar a musculatura. Porque a malha estava fazendo essa pressão por ela. Então, ela tá frouxa. E aí, quando ela volta, ela tá com a posição ruim, tá com a postura ruim, tá tudo ruim. Dor nas costas, porque ficou deitada muito tempo ali. Na mesma posição. Dias, sim. Então, é muito importante que esse desmame também aconteça. Também aconteça. Tem gente que casa com a cinta, fala, eu quero ficar com a cinturinha. Porque a cinta, ela dá aquele efeito, né, de lifting modelador, né? Fica toda cinturadinha. Quando tira, acaba que o conteúdo, nosso músculo reto abdominal, ele segura o nosso conteúdo, né? Então, o conteúdo abdominal, ele tá ali meio frouxo. Vê a barriga tá lá na frente, fala, gente, a cirurgia deu errado. Meu Deus do céu, por que tá tudo tão barriguda? E não inchada, tô inchada. E não é que o corpo ele vai precisar do movimento para se recuperar. Geralmente, após os 30 dias, eu já começo a orientar, fazer uma respiração mais assistida. Eu oriento realizar algum movimento de elevação pélvica, alguma coisa para tentar melhorar essa postura e melhorar um pouquinho a percepção daquela musculatura que ficou parada há muito tempo. Eu não posso prescrever já um abdominal, porque eu sei que ela teve uma, né? Se for uma abdominoplastia, teve uma costura, foi amarrada a musculatura do abdômen, então ela vai precisar ficar mais quietinha. Mas ela pode ativar a musculatura na respiração, na hora de caminhar, fazer um 25% só para não zerar por completo. E usar a cinta. Sempre dentro ali, se ela seguir todas as orientações, Ju, é sucesso. Não, a grande maioria das pacientes, com 4, 5 semanas, eu libero a cinta. Porque já tá sem fibrose, elas já estão bem. A grande maioria. Mas sempre tem aquela porcentagem ali que não faz direito, que não usa a cinta, que faz faz o contrário do que eu peço. Afrouxa a cinta na hora que não deve afrouxar, fica mais inchada e pinça em algumas regiões. Então, é muito importante a gente frisar que a cinta usada de forma errônea, ela é mais prejudicial do que não usá-la. Exato. Às vezes, é melhor não usar a cinta do que realmente usar de uma forma ruim. Uma cinta menor do que deveria, sem as talas. Sim. Então, as orientações, elas são feitas no sentido de vamos liberar o quanto antes, assim que possível. Exato. Então, essa é uma das questões importantes, usar a cinta, fazer alongamentos assim que liberado. O alongamento é muito importante. E a adesão é muito complicada, né? Eu oriento bastante a questão do alongamento e é muito... eu costumo dizer que a paciente é protagonista da própria história. É bem isso. Ela vai ter que se alongar. Não dá... Eu atendo a paciente, faço toda a orientação, mostro como é o exercício. Só que eu falo, coloca um timer no relógio de 1 em 1 hora, que eu vou precisar que você se alongue. Se você chegar aqui com esse braço, ó, eu falo, Ju. E elas simplesmente... Tá se alongando? Tô. Quando eu faço assim com o braço, não vai. Aí eu sei que não tá se alongando. Exato. E assim, é um processo que ela sabe que precisa fazer, só que acaba que não tem adesão. Mas a orientação é sempre dada de forma muito clara, né? Tem muitas pacientes que me mostram, que fazem bonitinha. Eu fico impressionada. Eu falo, gente, é muito bom ver isso, Tem quem né? faça. Que tem quem siga as orientações, coloca um timer né? no relógio, faz a respiração de 1 em 1 hora. Respiração diafragmática, vai fazer os exercícios respiratórios junto com
o alongamento e a caminhada. 3 coisas ao mesmo tempo, tranquilo, uma mão. Porque você tá ali no pós-operatório sem fazer nada. Só isso que eu peço. Eu só de olhar para a paciente, eu sei que ela Já tá fazendo sabe, tudo Ju, certo. já Só dá de pra olhar, assim, saber. eu sei quando ela tá se excedendo. Eu posso perguntar, ela pode mentir, eu sei quando ela tá se excedendo. A mesma coisa quando a paciente tá comendo mais do que deveria. Sei pela bioimpedância, ela não precisa mentir para mim. Eu sei ler ali exatamente pelo exame físico. Então, eu sei quando as regras e quando as orientações estão sendo seguidas. Quando elas fazem tudo direitinho, nossa, vai super bem, flui super bem. Começou a agarrar o processo, pode investigar que não tá legal. E eu falo que não adianta eu fazer uma linda cirurgia. Eu tenho 6, 8, 10 horas para eu executar a cirurgia ali. Eu posso fazer o meu melhor naquele dia, mas é 50-50. Não consigo fazer em um dia o que ela não faz numa vida. O pós-operatório ele é até mais importante. Muito. Ela pode diminuir ali. Nossa, é incrível, né? Ju, é assim, ó, eu posso fazer a melhor cirurgia. Se a paciente não fizer o pós-operatório adequado ou fizer com uma profissional que não é adequada para aquele momento, ela vai estragar o meu resultado. E eu já tive isso, de abertura de ponto, porque manipulou errado. E eu falo, meu Deus do céu. Aí mexe no dreno, não era para mexer no dreno. Aí tira o ponto, não era para tirar o ponto. Eu falo, ai meu Deus. E assim, a comunicação com o médico é muito importante. Então, eu reforço muito o quanto que a físio da minha equipe, com a minha liderança, com as minhas orientações, ela fazendo de um lado, eu fazendo de outro, mas tendo essa comunicação. Olha, Ju, eu mudei isso aqui, por conta disso aqui, perfeito, bora. Olha, eu tirei esse dreno, já tava desse jeito, perfeito, bora. Ó, esse pontinho aqui tava saindo, não sei o que. Tirei, ótimo. Então, assim, elas já sabem, vocês já sabem, tanto você quanto ali a Carlinha, que é a técnica de enfermagem, já estão acostumadas com a minha rotina. Isso dá uma tranquilidade, que eu sei que ela está sendo bem cuidada, com as orientações que a gente já tem de protocolo. Sim, Ju. Aí é maravilhoso, porque essa troca, né, com o médico, com a físio, é impressionante, porque antigamente a gente não tinha isso. O médico prescrevia 10 sessões de drenagem, não tinha fisioterapia pós-operatória, né? E aí você ia lá e fazia drenagem, não podia opinar em nada. E hoje a gente tem essa liberdade de passar muito a nossa visão também. Porque às vezes a gente vê que a paciente não está usando a cinta, não está fazendo os devidos cuidados que precisam. E a gente tem ali o médico para dar uma força, assim, porque eles não reforçam. Elas não falam pra gente o que elas falam pra você. Você tem muito mais contato com ela do que eu, por exemplo. Eu a vejo 1 vez, 2 vezes por semana. Você a vê 3 vezes, às vezes 4 vezes por semana. E ela tem mais liberdade. Você fica ali 1 hora. E ela não sente que você vai puxar a orelha dela como eu vou puxar. Exato. Ou que o policial bom e o policial ruim, né? É isso. Então ela acaba contando pra vocês. E é muito legal vocês me repassam de uma forma mais calma, né? Olha, Ju, ela não tá fazendo direitinho. Então, eu já sei o que eu vou esperar no retorno. Eu já falo, ai meu Deus, já sei o que eu vou puxar de orelha. Então, é muito importante. Uma das coisas que mudou muito, Ju, foi a tecnologia de retração, né? E muitas pacientes me falam assim, ai, Ju, a mão é muito frouxinha, eu queria que apertasse mais, eu queria que drenasse mais. Aí vem aquela ideia da drenomodeladora, né? Que, assim, particularmente é uma delícia. Porque, meio que um alongamento ali, meio... Mas, assim, não faz parte desse momento. Exato. Né? Eu quero que você fale para mim a diferença sobre a drenagem de pós-operatório, nessa fisioterapia pós-operatória, de uma drenomodeladora. E o que diferencia, principalmente quando a gente fala de técnica de retração. Tá. Bom, a drenagem linfática, né, no pós-operatório, ela vai só, né, fazer um trabalho manual do caminho da linfa. Você segue ali a anatomia e só vai. Uma pressão suave, leve, não pode ser forte. Porque eu vou estar indo contra o que eu tenho aqui de anatomia. O nosso sistema linfático, ele está muito superficial. Então, na literatura, a gente sabe que tem ali 30 a 40 milímetros de mercúrio de pressão, mercúrio de pressão. Então, você pega ali um sfigmomanômetro, um sequel, um picopress, coloca ali, ou até uma balança, dá para fazer esse teste. Para você ver o peso desses 40 milímetros de mercúrio. Não dá também para se fazer só carinho, só um bombeamento levezinho. Tem que ter uma pressão, porque eu preciso empurrar uma linfa. E eu preciso ativar esse sistema linfático. Tem vários métodos hoje. Tem Leduc,
tem Voder, tem Godoy. Cada físio pode fazer a forma que cada um tem. É muito operador dependente, Ju. Sim. Cada um faz de uma forma, cada um tem uma pressão de uma forma. Como a cirurgia, né? E aí acaba que fica uma, né? Todas as colegas ficam assim, ai, se ela drena direito, não drena. Todas as drenagens são certas, efetivas. São efetivas. Cada uma dentro da sua técnica, seguindo ali um padrão, né? Que a gente sabe que tem que seguir regras. Bombear gânglios, fazer a linfa circular e levar essa linfa para o caminho, né? Para o caminho certo. Exato. Não posso jogar para baixo. Então, todo mundo já sabe disso. A escolinha é básica lá na faculdade. Só que hoje implementamos várias técnicas, misturamos drenagem com modeladora, misturamos drenagem com relaxante. O paciente está com uma contratura aqui no ombro. Por que eu não posso soltar a musculatura para o paciente que está lá deitado, acamado, parado, não está conseguindo se movimentar? Então, hoje a adrenomodeladora é um pedido muito recorrente das pacientes porque querem esse efeito mais pressão e também que ela causa uma vasoconstrição, fica uma barriga maravilhosa. Tem vários métodos hoje de várias fisioterapeutas, esteticistas que o efeito é maravilhoso, eu amo esse tipo de massagem. Só que não pode ser feita num pós-operatório, porque eu vou estar indo contra, né, o que a gente está programando ali para resultado. Eu quero reabilitar sistema linfático, melhorar a circulação sanguínea também, ativar um pouquinho ali de outras questões, mas a adrenomodeladora no momento certo dela e a drenagem no momento certo dela. E também a drenagem, por exemplo, se eu quero fazer uma drenagem, fiquei muito tempo sentada, tomei todas no final de semana, ou usei um hormônio que está me inchando demais, enfim, tudo que vem com um edema atrelado, eu posso fazer uma drenagem, que também não é muito parecida com a drenagem linfática de pós-operatório, entendeu? São técnicas que a gente utiliza em várias situações, em determinados momentos, e eu posso escolher. Se eu olho para o paciente e falo, nossa, esse edema está muito, muito grande, eu vou ter que fazer um Godoy. E assim, eu acho que, né, do outro lado da cirurgia plástica aqui, para mim é muito importante que você tenha uma visão geral do paciente. Eu vejo muitas físios que elas só olham para a área operada. E no final das contas, a mão incha, a perna incha. E não quer dizer que você não possa fazer uma adrenomodeladora fora da área operada. Exato. Mas na área operada, precisa ter mais calma. Eu acabei de fazer uma tecnologia para colar essa pele. Aí vem você e faz a adrenomodeladora na área operada. Né, 1, 2, 7 dias depois, 10 dias depois. Então, a gente pede para não fazer grandes manipulações até 15 dias naquela área, para essa pele colar de uma forma calma, né, para não ter descolamentos de algo que eu acabei de colar. Então, é isso. Eu acho que é uma associação de técnicas, lembrando que a paciente é um todo, que precisa olhar dos pés à cabeça, que ela vai estar mais contraturada em alguns lugares, ela vai estar mais inchada em outros e vai ter aquela área operada. Então, cada área pode ser olhada de uma forma diferente. Não tem essa questão de, eu só quero adrenomodelador. Não é isso. No pós-operatório, não é essa a função da drenagem, do cuidado, da fisioterapia. Mas não que não possa acontecer em outras áreas. Exato. É isso, é uma combinação. Eu costumo... isso que você falou é incrível, porque essa visão integrativa, Ju, hoje, ela precisa estar presente em todas as especialidades. Eu acho que isso hoje é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu uso para minha vida e uso com as minhas pacientes. Eu me meto o bedelho em tudo. Intestino, sono, eu pergunto tudo. Mas tudo influencia, né? Exato. Então, eu tô ali reabilitando. Eu preciso saber, tá seguindo a dieta da Nutri? Exato. Elas fazem... Porque assim, não adianta você ficar ali cuidando da área operada, eu me preocupando com a fibrose, se a paciente está se entupindo de açúcar. Exato, ela está comendo muita farinha. Relação. Mas total. Com cicatrização, com fibrose, com inchaço. Eu sei de olhar a paciente, de olhar no primeiro dia de pós-operatório, quem fez a dieta e quem não fez. A paciente que não faz, vira uma pipa. Exato. Eu sei só de olhar. Eu sei quem não está fazendo um pós-operatório. Porque aquele inchaço que... não melhora. Você vê ali 3, 4, 7 dias, aquele inchaço absurdo. Você fala, nossa, ela tá comendo muito. Essa cinta não tá sendo ajustada. Eu pergunto, falo, olha, como é que você tá dormindo? O intestino tá funcionando? Como é que você tá comendo? Bebendo água?
Aí eu já mando aquela assim, bom, vamos tentar ajustar isso. Tenta ver com a Camila se você consegue algumas concessões, mudar alguma coisa. Você não está conseguindo seguir? Tudo bem, vamos tentar melhorar. Porque a gente está aqui para isso. A equipe multidisciplinar, hoje, ela tem até 2 meses ali, até 1 ano de pós-operatório, a gente tem como orientar essa paciente. E elas meio que... Acabou a cirurgia, elas acham que não precisa, né? Ah, já emagreci, já tirou toda a gordurinha. Mas eu vou comer bastante antes, porque eu vou limpar, né? Então, o que tem? Então, assim, elas não têm noção o quanto a alimentação... E a gente tem um episódio da doutora Camila aqui antes, que é muito legal e vale a pena ser assistido. Sim. Falando sobre a nutrição no pré e pós-operatório. Porque influencia demais no nosso trabalho. Então, é isso, Ju. Eu acho que é uma coisa tão importante as pacientes entenderem que é um todo e que elas têm total responsabilidade nesse processo. Sim. E que nós sozinhas, né? Coitada de nós. Quem somos nós no processo? Eu posso fazer. Eu posso orientar. Você pode ajudar. Você pode orientar. Você pode, né, realizar, tratar. Mas aquela função de fazer e acontecer é só da paciente. E isso a gente não consegue fazer por elas. Não consegue fazer. E, Ju, me conta uma coisa. Se você fosse pontuar os erros mais comuns no pós-operatório e que influenciam muito no seu resultado, no seu trabalho, o que você pontuaria? Bom, o que a gente falou, né? A não adesão, né? A todos os tipos de orientações que a gente dá, que é muito, Ju, muito comum. Elas não seguem e ainda tem aquela coisinha assim de, não, sim, eu tô fazendo. Essa não adesão é o bicho-papão hoje para mim. Mas eu acho que a cinta hoje, ela é uma coisa que me pega muito, sabe? Eu acho que o erro mais comum hoje é a paciente achar que a cinta tá apertando demais, pode tirar em casa, pode não utilizar essa cinta, ou pegar uma cinta emprestada do colega ali, da amiga que fez, da mãe que fez, ou negligenciar essa etapa tão importante, que para mim é a mais importante, que é essa compressão das áreas operadas. Não dar né? Não deixar tão ali a coisa tão certinha, Ju. Eu acho que é isso que eu percebo também, a questão de uma alimentação ruim, de não realizar as orientações, os alongamentos quando liberados, de não usar a tala, de usar uma cinta errônea. Isso interfere muito e não é assim que eu deixo, obviamente, na cirurgia, mas pode ficar assim no pós-operatório, com fibrose, retração, assimetria, e isso prejudica muito o resultado estético. Sim. Então, elas precisam entender que é um conjunto de ações. E quando a gente orienta, principalmente nas 4, 6 semanas, isso acaba interferindo muito no resultado final. Sim, Ju. É muito importante. Sim. Ju, eu amei esse bate-papo. Foi também. Um prazer. Nossa, passou rápido, não, e assim, a gente poderia ficar aqui uma horas vida, e horas. Porque é um assunto muito complexo. É igual nutrição. Exato. É um assunto que, assim, as pacientes, elas precisam entender que o quão importante é essa fase no pós-operatório e no pré-operatório. Sim. Né? Então, realizar exercícios físicos, alongar, fazer... Respirar. Respiração, melhora o intestino, ativa nervo vago, melhora a circulação linfática, ativa a circulação linfática. Então, é isso. E assim, é muito importante você falar da respiração, porque as pacientes ficam respirando muito curtinho. Depois de lipo, previne muita complicação. Tem que respirar. Exato, assim, é tão legal porque você tem esse olhar muito amplo para a paciente, não é a área operada, Exato. Né? É a paciente como um todo, é como ela anda, é como ela tem a postura, é como ela se alonga. Então, eu queria te parabenizar pelo trabalho que você executa, Ju. Que é muito maravilhoso. As pacientes gostam muito de você. Ju, você obrigada. É meu braço das minhas cirurgias. Então, eu queria te agradecer toda essa parceria, porque o trabalho que você executa é incrível. Eu que agradeço, Ju. Agradeço muito. Sou sua fã número 1, Juliana. Sou sua fã número 1. Os resultados incríveis, melhores do mundo, gente. Obrigada. Ju. Obrigada, viu, Ju? Foi um prazer esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai repetir muito Vamos, mais, Ju. porque tem um assunto... Tem muita coisa. Um beijo, obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.